E aí? Liderar uma equipe, na teoria parece uma coisa, mas na prática o desafio é gigante, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na caixa de ferramentas de um dos seus mais polêmicos e, vamos ser sinceros, mais eficientes da história, Jack Welch. A ideia aqui é decodificar o método dele, sabe? Transformar o que ele pensava em ações práticas para montar um time que joga para ganhar, um time de alta performance. Olha só essa frase, que é basicamente o ponto de partida para tudo. Encare a realidade como ela é, não como era ou como você gostaria que fosse. Isso é a base de tudo na filosofia do Welch. Sabe, liderar, no fundo, é isso. É ter a coragem de olhar a realidade de frente. Olhar para os números, para o desempenho do time, para os pepinos, sem filtro, sem maquiagem. E é essa honestidade, que às vezes dói, viu? Mas é ela que faz todo o resto do método funcionar. E aqui está o coração da máquina, o motor de tudo. A grande virada da GE com ele não veio de um produto novo, revolucionário. Veio de uma cultura totalmente focada em pessoas. É isso. Ele criou o que chamava de meritocracia implacável. E o que isso quer dizer na prática? Que o que importava era o desempenho. Ponto. E as conversas sobre isso tinham que ser brutalmente honestas. A lógica é simples, né? Para ganhar o jogo, a gente precisa ter os melhores jogadores em campo. Beleza, então vamos para a primeira ferramenta. Como é que a gente descobre quem são esses melhores jogadores? Bom, segundo o Welch, o primeiríssimo passo é parar com aquela ideia de tratar todo mundo igual. Ele criou um sistema que, olha, gerou muita polêmica, mas é super poderoso para diferenciar o desempenho de um jeito bem claro. A famosa curva de vitalidade. A ideia é bem direta, na verdade. É como se a gente pegasse o time todo e dividisse em 3 grupos. Lá no topo, 20%. Esses são as craques, as estrelas da companhia. No meio, a grande maioria, 70%, que são o coração da operação, a galera que faz a roda girar. E lá na base, ficam os 10% que, por algum motivo, não estão conseguindo entregar o que se espera. E olha, o ponto aqui não é sair colando rótulo em ninguém, tá? É ter clareza para poder agir. E para cada um desses grupos, a ação é diferente. Para os 20% lá de cima, os craques, cara, tem que recompensar, promover, dar todas as oportunidades do mundo. Para os 70% do meio, que são a base sólida, o negócio é investir pesado. Treinamento, coaching, tudo para ajudar essa galera a crescer e quem sabe virar um top 20. Agora, e os 10% da base? Aqui a conversa fica séria. O Welch defendia que a maior crueldade não era desligar a pessoa. A crueldade era manter alguém num cargo onde ela não consegue performar, sabe? Isso acaba com a autoconfiança da pessoa e ainda por cima sobrecarrega todo o resto do time. Ok, então a curva 20-70-10 ajuda a gente a medir o que as pessoas entregam, os resultados. Mas e o como elas entregam? Como a gente identifica quem ali tem potencial para ser um líder de verdade? Para isso, o Welch criou um segundo filtro, quase um scanner de talentos que ficou conhecido como os 4 E's. E são esses aí, os famosos 4 E's. É um jeito bem simples, mas muito poderoso, de avaliar não só o resultado que a pessoa traz, mas, principalmente, como ela inspira os outros a também trazerem resultados. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro é de energia. E calma, não é sobre ser a pessoa mais extrovertida da sala, tá? É sobre ter um motor interno ligado no 220. Sabe aquela pessoa que ama agir? Que tem um pique danado e que não fica esperando as coisas caírem do céu. Ela vai lá e faz acontecer. Isso é ter energia. Depois vem o segundo E, energizar. Porque, olha, ter energia para si mesmo é muito bom. Mas a liderança de verdade acontece quando a pessoa consegue contagiar o time com essa energia toda. É a habilidade de passar esse entusiasmo adiante, de fazer a equipe inteira acreditar que dá para alcançar o que parecia impossível. Agora, o edge. Essa palavra é difícil de traduzir, mas a ideia é ter fibra, coragem para decidir. E segundo Welch, essa é a característica mais rara de todas. É a coragem de tomar aquelas decisões que ninguém quer tomar. Sabe, é encerrar um projeto que não está dando certo. É dar uma resposta clara, sim ou não, sem ficar em cima do muro com um talvez. Quem tem edge não foge da raia na hora difícil. E para fechar, executar. Porque, vamos combinar, de que adianta ter uma energia incrível, inspirar todo mundo e ter coragem de decidir, se no final do dia nada acontece? Execução é a capacidade de pegar a visão, a estratégia e transformar em resultado de verdade, em coisa concreta. É o teste de fogo de qualquer liderança. Bom, a gente já viu as ferramentas para avaliar o time e os líderes. Mas e aí? Como isso funciona no dia a dia, na prática? O Welch dizia que a liderança de verdade se sustenta em 2 coisas todos os dias: simplicidade e franqueza. Essa frase dele é um tapa na cara, né? Pessoas inseguras criam complexidade. Pessoas autoconfiantes simplificam.
Para ele, burocracia, processo complicado, aquela linguagem corporativa que ninguém entende, nada disso é sinal de inteligência. É sinal de insegurança. Quem é confiante de verdade não precisa se esconder atrás da complexidade. Ter a coragem de ser simples e direto. E ó, aqui tem um exercício prático para fazer no dia a dia mesmo, o teste do elevador. A pergunta é simples. A principal missão do time pode ser descrita em 2 frases, de um jeito tão claro que um parente que não entende nada do seu trabalho conseguiria entender? Se a resposta for não, então a missão não está clara o suficiente. E depois de conseguir simplificar, o segredo é repetir, repetir e repetir de novo. Comunicação boa é comunicação insistente. Essa comparação aqui mostra bem a escolha que um líder faz todo dia. De um lado tem o líder passivo, aquele que fica esperando o relatório, que se comunica por e-mail formal, que decide com base em política interna, o famoso gerente de planilha. Do outro, o líder ativo, no estilo Welsh, o cara que vai na fonte buscar o dado, que debate cara a cara, que suja a bota para entender a realidade da operação. Ele não espera a informação chegar na mesa dele, ele vai atrás dela. Essa é a grande diferença entre só gerenciar e liderar de verdade. E essa frase dele é o resumo da ópera. Gerencie menos, lidere mais. Sabe, gerenciar é cuidar do processo, do controle, liderar é destravar o potencial das pessoas. A energia tem que estar toda focada na liderança. Então, vamos amarrar tudo isso. Quando a gente junta a régua de desempenho da curva 20, 70, 10, com o filtro de talentos dos 4 S's e uma execução diária baseada em simplicidade e franqueza, o que acontece? A gente cria uma cultura que é obcecada por uma coisa só: vencer. E para guiar essa cultura, existem algumas regras de ouro. A primeira, estar no comando do próprio destino, sem essa de ser vítima das circunstâncias. A segunda, ser sincero, franco com todo mundo sempre. A terceira, mude antes de ser obrigado a mudar, seja proativo. E a última, que é talvez a regra de ouro dos negócios. Se a gente não tem uma vantagem competitiva clara, a gente não deveria nem estar nesse jogo. E aqui a gente chega no que talvez seja o grande paradoxo do Jack Welch. Para um cara com essa fama de ser tão durão, a definição dele de sucesso na liderança é até surpreendente. Ele falava o seguinte: antes de ser líder, o sucesso é sobre o seu próprio crescimento. Mas a partir do momento em que alguém se torna líder, o sucesso passa a ser medido 100% pelo crescimento dos outros. O seu trabalho vira fazer a sua equipe brilhar. E para a gente fechar, fica essa provocação para pensar. A liderança que a gente vê por aí, ou até a que a gente pratica, ela está mais focada em gerenciar, em controlar a complexidade, ou está de fato focada em vencer, em simplificar, em desenvolver pessoas e em criar uma cultura que não aceita perder? A resposta para essa pergunta pode mudar o jogo todo.